Bom dia, e hoje é bom dia, de Moscou, não do Donbass, onde eu acabei de chegar. Eu cheguei às 6 da manhã do Donbass, depois de quase 20 horas na estrada, teve congestionamentos, recapeamento de estrada, na fronteira que tem os checks de segurança que são extremamente detalhados por razões óbvias. E eu vou falar para vocês de algo extraordinário que foram os meus 3 dias de eleições no Donbass. Eu estive em Donetsk, Yanosivata, Avdiivka e Mariupol. Foram 3 dias absolutamente extraordinários que eu preciso contar com um certo detalhe, porque há 10 anos Donbass estava esperando este voto. Foi um voto massivo. O comparecimento às urnas em Donbass esteve em torno de 88%, em certas regiões chegando a 90%. VVP conseguiu seus 87% em Donbass sem problema nenhum. Pelo contrário, foi mais de 88%, quase 89% de votos. Ou seja, a afluência das urnas foi diretamente proporcional ao número de votos a Vladimir Putin. Estar no Donbass nessa eleição é muito difícil de explicar em apenas alguns minutos. É uma mistura de momento histórico absolutamente único, uma confluência geopolítica que vai determinar tudo o que vai acontecer daqui para frente, especialmente com a reeleição de Putin, nas condições que Putin determinar como, quando e de que maneira essa guerra vai terminar ou não. O fato de que você conversando com os habitantes de Donetsk, em Avdiivka foi absolutamente extraordinário. Em Mariupol, todos demonstrando uma confiança e um orgulho de terem um líder, um grande estadista de estatura global e de uma estatura já histórica, guiando a Rússia no meio de uma situação absolutamente incandescente, que é uma guerra de fato do Ocidente coletivo inteiro contra a Rússia. Bom, eu vou tentar, digamos, quebrar a viagem em três pequenos blocos. O primeiro, Donetsk. Na primeira manhã, eu peguei a minha acreditação local na Casa de Governo de Donetsk, que permite você visitar os birôs de voto. E o primeiro birô visitado foi praticamente no centro de Donetsk, perto da Casa do Governo, perto da estátua do Lenin na praça principal, e uma afluência constante. Foi muito legal conversar com os diretores dos encarregados das regiões. Tinham 2 regiões votando nesse posto especificamente. Claro, os elogios ao governo de Donetsk, a administração Putin como um todo, uma organização absolutamente impecável, a transparência das urnas, que esses vermes ocidentais a tecla que ficaram batendo durante dias, transparência absoluta. O lugar onde você vota, eu esqueci em português, me desculpem. Você entra, tem a cortininha, você vota, sai, e o voto na Rússia é uma folha de papel relativamente substancial, digamos, com o nome dos 4 candidatos. Você pode votar com um X, com uma bolinha, com um pontinho, tanto que esteja marcado, e depois você coloca o voto, a página inteira, sem dobrar, na urna. E todos nós que estávamos nesses diversos postos que visitamos, comprovamos a transparência do voto, a organização extremamente detalhada do voto e o orgulho dos habitantes de Donbass, finalmente, de votar por um presidente que
lhes deu o estatuto de serem uma região incorporada à Federação Russa, algo que eles estavam esperando há 10 anos. Então, é um momento muito emocionante de ver a emoção no rosto dessas pessoas. Bom, na sequência, nós fomos para Jasenovata, que é no caminho de Avdiivka. E foi extraordinário, porque em Jasenovata nós visitamos uma escola MBOU, desculpe. E a diretora da escola, a senhora Leontila Lenova, ela me deu um tour completo de uma escola completamente restaurada, impecável. Escola que, obviamente, sofreu shelling, foi bombardeada, foi míssil, UAV, e reconstruíram em tempo recorde. Não tem alunos por enquanto. Os alunos, eles esperam que comecem a voltar a partir de setembro. Ela me fez uma tour da escola extraordinária. É uma escola absolutamente impecável, com salas de química, salas de biologia. Na sala de línguas tinha um lindo alfabeto cirílico da época soviética ainda preservado. Instalações absolutamente impecáveis e um afluxo constante de eleitores da região votando nessa escola reconstruída. E aí veio para citar AC/DC, o verdadeiro Highway to Hell. E é o caminho que nos levou à entrada de Avdiivka e dentro de Avdiivka. Nada nos prepara para ver uma cidade completamente devastada pela guerra. Uma das minhas primeiras impressões foi sugerir justamente a esses subvermes ocidentais do estilo von der Leyen, o Jardim de Selva Borrell, aquele imbecil Charles Michel, bom, para não falar de Rishi em Londres e do Reizinho em Paris, vem aqui, vai a Avdiivka e vê o que é guerra de verdade. E ver o que vocês estão querendo contra a Federação Russa e qual seria a resposta da Federação Russa se vocês os atacarem diretamente. Vocês querem uma guerra como essa? Vocês querem que isso chegue na Europa desse jeito? A parte, alguns esses eflúvios de raiva, eu não tive o menor interesse em acompanhar a campanha absolutamente ridícula e patética no Ocidente inteiro, dizendo que as eleições foram trucadas, que não tinha competição, que não havia transparência, que as pessoas foram obrigadas a votar, etc. Tá? Não, isso é uma estupidez que nem merece nenhum tipo de reflexão analítica séria a respeito. Eu estava lá e vi com os meus próprios olhos não só o orgulho patriótico dos habitantes de Donbass em votar, a transparência das eleições e, no caso de Avdiivka, cenas absolutamente inacreditáveis. A gente estava, claro, com proteção militar. Nós estivemos observados por drones, kamikazes. Incrível. A gente estava numa das ruas principais, completamente destruída. Vocês podem ver várias das fotos. Eu publiquei no meu Telegram e no meu Twitter, vocês podem achar. Nós conversamos com 3 ou 4 residentes dessa rua principal que se recusaram a sair porque as suas casas ainda estão relativamente habitáveis. Pode-se dizer que pelo menos 95% dos apartamentos foram atingidos por mísseis, drones, etc. E tal. E é uma cena de devastação absolutamente apocalíptica. Mesmo as fotos não revelam o nível de devastação. Se você está no centro de uma dessas ruas, o seu olhar vai em 360 graus, literalmente, você vê devastação total. Eu nunca vi algo parecido. Nem no Iraque. Não na Líbia, não na Síria, não no Iraque, certamente. A única comparação plausível, e aí não é uma guerra, é uma destruição provocada por um exército covarde especializado em matar anciãos, senhoras e crianças. O IDF israelense.
o que eles fizeram no norte de Gaza. Mas Avdiivka foi uma guerra de posições, de praticamente bloco de apartamento por bloco de apartamento, rua a rua, da artilharia russa e das forças especiais e das milícias do Democratic Donetsk Republic, DPR, avançando lentamente, mas tombando finalmente, depois que os ucranianos abandonavam esses blocos, como nos contou um dos residentes. Eles se posicionavam nos blocos residenciais. Muitos dos residentes viviam nos porões. Nós vimos um desses porões, é um negócio absolutamente inacreditável. O porão é extremamente profundo, a temperatura é pelo menos menos 10 graus comparado com a temperatura ambiente ao nível do solo, a calefação praticamente inexistente, condições abjetas, mas muitos sobreviveram nesses porões. E havia, digamos, mini corredores humanitários de quem ainda estava na Avdiivka e fornecido pelos soldados que conseguiam, pelo menos, alimentar os refugiados no mínimo. E aí, aos poucos, os ucranianos iam abandonando esses blocos de apartamentos já completamente destruídos, alguns dos residentes voltavam, e não muitos, mas... Pelo que a gente viu em uma tarde, nós ficamos em Avdiivka, digamos, metade de uma tarde, até um pouco antes de escurecer. A gente tinha que voltar por razões de segurança, óbvias. Nós vimos vários refugiados em um dos apartamentos que ainda estava mais ou menos preservado, onde eles se reuniam, e muitos deles estavam dormindo nesse bloco de apartamentos. E quando a gente estava se precavendo dos... como é que chama? Drones kamikazes, dos FPVs, que a gente ouvia, e pelo som a gente sabia que eles estavam ali em cima. E tem um gadgetzinho, um aparelhozinho pequenininho, que você detecta FPVs. Quando ele detecta um FPV, aparece um sinal vermelho, um alerta vermelho. E enquanto a gente estava lá, o alerta vermelho era praticamente 80%, 90% do tempo. E a gente entrou numa dessas... na verdade, uma sala de um apartamento deslabrado completamente. E depois eles nos disseram que na manhã do dia que a gente... na tarde, na manhã do dia que a gente estava lá, era um birô de voto. Incrível que pareça. As pessoas que não saíram de Avdiivka e que moravam nessa rua e nas laterais, elas foram votar em Avdiivka sob os drones kamikazes, um perigo de vida mortal, e votaram numa sala improvisada, rodeada de mantimentos, que muitos tinham sido trazidos pelo exército russo. E depois esse birô de voto fechou mais cedo. Ele fechou, acho que na hora do almoço. E a gente chegou nós chegamos acho que umas 2h30, 3 da tarde. Por incrível que pareça, a gente tinha visto em Yasinovata refugiados de Avdiivka que foram votar em Yasinovata, que é mais ou menos, digamos, 40 minutos de Avdiivka, e na escola onde eles votaram, nós vimos também um centro de acolhimento de refugiados, extremamente bem organizado. Nós conversamos com alguns dos responsáveis, eles nos ofereceram depois uma sopinha excelente na cozinha do centro de acolhimento. Nós visitamos os dormitórios mais ou menos 10 camas cada um, tudo muito limpo, muito bem organizado, e lá eles são recebidos, quando eles vêm de Avdiivka, eles são processados, muitos querem imediatamente o seu passaporte russo, então eles já começam os trâmites, eles são encaminhados para os serviços de saúde, ou seja, tudo procede com uma extrema organização. E o principal, todos disseram e todos fizeram questão de dizer que o que eles queriam era votar. E a partir do voto,
eles sabem que a vida deles vai, digamos, virar de ponta cabeça para melhor, seja onde eles resolverem viver, se for em torno de Avdiivka, se for para Donetsk, ou mais tarde, quando começar a reconstrução de Avdiivka, no momento está no estágio de desminagem. Eles têm que desminar uma área gigantesca, os detritos, os escombros, de novo, uma cena apocalíptica. E no meio dessa cena apocalíptica, nós tivemos uma experiência quase miraculosa. Não tão miraculosa quanto a sobrevivência da Igreja de Maria Madalena. Rodeada de escombros, mas que foi miraculosamente preservada. Claro, tem shrapnel, marcas pela igreja inteira, mas o interior da igreja miraculosamente preservado. E eu conversei com o conservador da igreja, Dmitry, e ele contou que ele ia todo dia tomar conta da igreja durante os bombardeios. Ele mora do lado. E ele disse que os bombardeios eram constantes, a igreja pegava respaldos de ataques, de bombardeios, de drones, etc., mas ela foi miraculosamente preservada. E vai ser reconstituída. Eu acho que reconstituir essa igreja não é tanto um problema quanto, por exemplo, outras igrejas em Mariupol, por exemplo, que eu visitei no dia seguinte. Então, a experiência de ver Avdiivka no meio ainda da guerra, tinha booms o tempo todo que a gente estava, além dos drones kamikazes. A segurança nos cuidou muito, muito bem. Por exemplo, onde a gente podia andar, porque podia pisar numa mina por acaso. A força moral e religiosa dos residentes com quem nós conversamos, tudo isso é uma experiência praticamente inenarrável. E eu fiquei muito impressionado, muito impressionado. E esse é um elemento extra para se entender a força moral, a força religiosa, a força espiritual dos habitantes de Donbass. Você não tem como destruir e vencer uma potência, no caso da Rússia, onde você tem essas populações incorporadas dentro da Federação Russa e que entendem perfeitamente a importância da nação-civilização russa. É algo extraordinário. E, bom, voltamos e à noite para descomprimir de um dia, daqueles, eu fui parar com os meus amigos, os meus anfitriões, comandantes de batalhões, um comandante de um batalhão cristão ortodoxo e um dos seus soldados condecorados. A gente foi parar num bar underground em Donetsk, onde tinha cerveja à pressão, loira e negra, boas as cervejas. Uma pizzinha que demorava meia hora para sair, excelente. E a inteligência de Donetsk, que ia nesse bar, que eles... é um bar underground punk. Não era bem punk, porque quem estava tocando era um russo que estava tocando uma espécie de canções folclóricas com um tom irlandês, mas em russo. Bastante interessante, mas não exatamente punk. E, bom, muito engraçado, eu fui reconhecido, gente que me lê em russo na mídia russa. Muito legal, uma descompressão. E que nos preparou para o último dia, no domingo, onde nós fomos para Mariupol. Foi muito importante ver Mariupol voltando. Mariupol, que eu estive em Mariupol o mês passado, foi minha segunda visita em 2 meses. Nós fomos também a uma escola totalmente reconstruída, absolutamente impecável, reconstruída praticamente do zero, foi duramente bombardeada. Muita gente de Mariupol votando, alguns refugiados que chegaram recentemente perto do front line foram acolhidos em Mariupol.
Depois nós fizemos um giro geral pela cidade, foi excelente, mais uma vez. Eu tinha feito isso no fim da tarde, na noite da última vez, e dessa vez foi à tarde, melhor, com excelente iluminação do dia ainda. Fomos ao Porto, vimos o Porto está fechado ainda para cargo internacional, mas vem navios da Rússia, mais ou menos regularmente, e eles já fecharam o primeiro acordo internacional com o Camerun. Então, espera-se que eles vão fechar vários acordos de vir, por exemplo, produtos básicos, frutas, etc., da África, e eles exportam metais, produtos manufaturados russos, etc. E tal. Então, a possibilidade de acordos do Porto de Mariupol com uma boa parte da África é enorme e faz parte das relações cada vez mais próximas da Federação Russa com o continente africano inteiro. Nós fomos, mais uma vez, a Azovstal, ao que sobrou de Azovstal, que é muito impressionante. A chegada a Azovstal, a entrada onde houve a rendição dos ucranianos neonazis do batalhão Azov, que ainda estavam na hora que a Rússia e as milícias do DPR conquistaram totalmente Azovstal, foi em maio de 2022. E uma visita particularmente extraordinária à igreja de Pakrovska, que fica no centro de Mariupol. E nós subimos ao topo, de onde você tem uma vista em 360 graus extraordinária de Mariupol, praticamente inteira, incluindo na linha do horizonte, no fundo, o porto à direita e Azovstal à esquerda, e ao fundo o Mar de Azov. E o pastor encarregado da igreja de Pakrovska nos recebeu, nos ofereceu um almoço com vários do pessoal da paróquia. Foi muito legal, porque a gente teve uma discussão política, religiosa, cultural durante o almoço que ele nos ofereceu, sensacional. A cozinha especializada para o pastor e para os seus convidados. Nós falamos muito de cristianismo ortodoxo, a comparação com o niilismo ocidental, que inclui, evidentemente, a Igreja Católica Apostólica Romana. Falamos do futuro agora plausível, possível e palpável, não só para Mariupol, que está sendo reconstruída a uma velocidade impressionante. Muitos dos prédios que eu vi há um mês atrás já estão quase em estágio final de ficarem praticamente prontos. Tem quarteirões inteiros reconstruídos, a nova estação ferroviária impecável, reconstruída ao lado de prédios completamente destruídos ainda. É impressionante. Aí você vê que, e você olhando de Mariupol, do alto da igreja de Pakrovska, você olha de entorno nossa, a maior parte, pelo menos eu diria 50% a 60% dos prédios ainda, que é onde os ucranianos mantinham bases, inclusive em torno do teatro que está sendo reconstruído. O teatro que eles ocuparam e que mantinham residentes de Mariupol como reféns. Essa é a verdadeira história do teatro de Mariupol, não a palhaçada que eles contam no Ocidente. Então, o nível de reconstrução é extremamente rápido então você tendo essa perspectiva, digamos, quase tridimensional, em Donetsk, em Avdiivka, em Mariupol, você vê os resultados práticos da operação militar especial e o que isso está rendendo para a população e como a população aprecia o sacrifício, os esforços e a força das milícias do DPR, das forças especiais, dos chechenos, do exército russo, desse conglomerado, liberando o Donbass, essencialmente. E você vê que a perspectiva para o futuro não é à toa
que a taxa de frequentação das urnas no Donbass foi uma das mais altas da Federação Russa inteira. Passou de 88%. E a votação em Putin, a média nacional foi 87%, no Donbass foi mais de 88%. Em várias das cidades pelo Donbass, Putin recebia uma votação acima de 90%. Então, tem uns números das diferenças entre regiões que eles são muito interessantes porque é possível se notar que a campanha de interferência ocidental, que foi brutal e com muito dinheiro por trás, ela funcionou em algumas áreas da Federação Russa. Algumas. Evidentemente, uma minoria. Ou seja, a minoria global, impressionante, é muito importante frisar isso, a minoria global queria uma derrota da Rússia nas urnas, uma derrota de Putin nas urnas, um índice de frequentação baixíssimo e Putin sendo repudiado pelos eleitores. Evidentemente, o blowback aconteceu exatamente o oposto. Ou seja, a derrota estratégica que o Ocidente coletivo queria impor a Putin e a Federação Russa como um todo em eleições que dariam uma ideia de que o colapso está vindo de dentro, foi exatamente o oposto. A derrota estratégica brutal, mais uma vez, foi do Ocidente coletivo. E talvez em nenhuma outra região russa a gente podia ver isso tão claramente quanto no Donbass. Então, olha, a taxa de 77% de participação do eleitorado russo é enorme, e seria enorme em qualquer país do Ocidente coletivo. Veja, os números da Chechênia são absolutamente extraordinários. 97% dos chechenos votaram. E adivinha qual foi o índice de voto para Vladimir Putin? 99%. Ou seja, a Chechênia inteira votou e votou em Putin. Isso nos dá uma ideia mais do que clara, com apenas 2 números, de tudo que aconteceu na Chechênia desde os anos 90. A primeira guerra da Chechênia, a segunda guerra da Chechênia, onde Putin estava diretamente envolvido. Kadyrov, que foi, digamos, o pacificador da Chechênia depois. O fato de que Kadyrov é um dos grandes patriotas russos por trás da operação militar especial e o seu apreço também pessoal pela figura de Putin. Bom, outros números muito interessantes. Entre o Cazaquistão e a Mongólia, Tuva, de onde vem o ministro da Defesa Shoigu, 96% de participação nas urnas. E 95% votando para VVP. O declínio de votos em certas regiões fez com que o total caísse para 77%. Normalmente, esse total seria, inclusive, acima de 80%. Bom, esse foi digamos, um resumo desses 3 dias extraordinários de eleição, onde eu tive a honra e o privilégio de acompanhar dentro de Donbass, no Donbass profundo, nas grandes cidades e vendo, ouvindo e conversando com os residentes e sentindo uma atmosfera quase esfuziante de felicidade, o seu voto significa muita coisa e a sua possibilidade de votar foi proporcionada por uma operação incompreensível para o Ocidente, mas totalmente compreensível para a maioria absoluta da população da Federação Russa. O que explica todas essas taxas de comparecimento às urnas, com as diferenças que a gente conversou, mas não poderia haver
um contraste mais gráfico entre você observar isso ao vivo e ver é mais uma ilustração prática de um outro mundo é possível e de que um mundo mais justo e equânime está surgindo. E isso eu coloco muito em relação direta com tudo que está sendo discutido nesse ano dos BRICS, da presidência russa dos BRICS. Uma das minhas colunas da semana passada, antes da viagem ao Donbass, foi justamente sobre o que pode acontecer nos próximos meses dentro da organização dos BRICS. Essas próximas semanas vão ser cruciais, porque vai ser estabelecido um novo governo russo. Não se espera que haja enormes modificações do quadro dirigente. E isso tem que ter uma certa continuidade, porque esse ano da presidência russa dos BRICS, a bola está com os russos. Os russos são os líderes dos BRICS esse ano, e todas as decisões importantes que eles vão tomar vão ter repercussões pelo resto da década e além. Então, eu deixo vocês com pelo menos um prenúncio de otimismo no meio do mar negro, literalmente, que o Ocidente coletivo está querendo envolver, está envolvendo não só suas próprias populações, como o Sul global também, na guerra do Ocidente coletivo contra o Sul global. E numa das grandes, pessoalmente eu qualifiquei desde o ano passado, quando eu comecei a vir à Rússia com frequência, a capital do mundo multipolar, Moscou, que ainda é ocidentalizada, que ainda tem focos globalistas para cima e para baixo, mas especialmente da Federação Russa, que é soberana, autônoma, democrática, que acabou de votar em eleições absolutamente democráticas e transparentes num grande estadista, que está tentando conduzir não só a Federação Russa, mas o Sul global e a maioria global a um futuro mais justo e equânime. Muito obrigado a vocês de Moscou, desde as 6 da manhã, vindo de Donbass na estrada. Assinem o canal e a semana que vem a gente vai ter mais desdobramentos, especialmente do que pode acontecer na confrontação que continua incandescente entre o Ocidente coletivo, a Rússia e todos nós do Sul global. Obrigado. Tchau, tchau.